Boa tarde, pessoal. Quem fala é o professor Robson Araújo. Nós daremos início agora à segunda aula síncrona da disciplina Projeto Político Pedagógico, Plano de Ensino e Avaliação na EPT, Teorias e Didáticas. Esta aula ela vai ter como foco principal a discussão sobre como confeccionar um plano de ensino, certo? Espero que seja uma aula agradável para todo mundo e que a gente possa ter muito aprendizado. Vou reforçar aqui que ao final da aula, depois de 40 a 45 minutos da aula, eu vou abrir um espaço para responder questões que vocês vão colocar no chat, e caso vocês queiram falar também, eu vou abrir os microfones de vocês também. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês para poder reproduzir o material que eu preparei para vocês, tá bom? Espero que todos estejam me escutando. Então, estou aqui compartilhando a tela com vocês. A partir de agora, eu não estou vendo mais o chat, tá? Vou iniciar aqui a apresentação. Bom, gente, nossa aula, ela é a segunda aula síncrona, como eu já disse. O título dela é Construindo o Plano de Ensino, né, que faz parte da segunda atividade, da segunda semana de aula da unidade Projeto Político Pedagógico, Plano de Ensino e Avaliação da EPT, Teorias e Didáticas, apresentada por mim, o professor Robson Araújo, tá? Como de costume, eu gosto de utilizar a estrutura de 3 momentos de aula. Eu vou seguir este método. Inicialmente, a gente vai fazer alguns apontamentos iniciais sobre o plano de ensino, aqui eu vou estar trabalhando sobre o próprio material didático, com o próprio material didático que vocês têm disponibilizado, e que é o principal material, né, de vocês, sobretudo o terceiro capítulo, que fala justamente sobre essa questão do plano de ensino. Em seguida, nós vamos discutir como elaborar um plano de ensino na EPT, e, por fim, né, no último momento da aula, eu vou estar apresentando um exemplo de plano de ensino que eu mesmo elaborei e que eu estou utilizando esse plano de ensino, certo? E explicar um pouco mais sobre as atividades e, como eu disse, por fim, eu abro espaço para que vocês possam fazerem perguntas, elaborar questões, promover o debate também, tá? Então, vou estar aqui passando com vocês, né, esses apontamentos iniciais sobre o plano de ensino. Primeiro, é importante dizer que todo mundo que é professor sabe da necessidade do planejamento pedagógico. E esse planejamento ele se dá em diversos âmbitos. Na aula passada, a gente tratou sobre o planejamento pedagógico no nível político institucional, né, como que é, a partir dos PPPs e dos PPCs, como que as instituições de ensino e os cursos na EPT, eles conseguem se planejar político-pedagogicamente falando. Agora, nesta aula, a gente vai falar sobre a questão do plano de ensino, que trata-se de um instrumento de planejamento didático-pedagógico do docente em determinados componentes curriculares. Aqui é importante dizer, porque a gente tem determinadas palavras que caracterizam documentos e tipos de planejamento diferentes. O plano de ensino ele não pode ser confundido com o plano de aula. O plano de aula ele é mais específico para determinada aula. O plano de ensino ele envolve alguma sequência pedagógica, um planejamento dentro de um determinado espaço temporal, né, de um determinado componente. Então, se o componente curricular tiver 1 ano ou 6 meses, ele vai ser o planejamento desse componente curricular de 1 ano ou 6 meses, né? Então, ele é, na verdade, uma formulação individual, e o professor ele tem muita liberdade para construir, mas também tem algumas limitações, e a gente vai tratar dessas liberdades e desta limitação, mas também ele deve ser parte de um trabalho coletivo e dialógico, né? Uma vez que um dos elementos que a gente tem trabalhado aqui no curso, que é fundamental no processo de relacionamento entre teoria e prática, e também do desenvolvimento de uma formação humana integral, é justamente a possibilidade de metodologias ativas e interdisciplinares. Então, a possibilidade de trabalhar não apenas numa formulação individual, mas também numa formulação em grupo, seja com algum professor de alguma área com a qual você pode desenvolver alguma atividade interdisciplinar, seja dentro de um planejamento mais orgânico com diversos outros professores, ou até mesmo
né, a partir de algum tipo de projeto desenvolvido pela própria instituição, né? Esse plano de ensino, ele deve ter relação orgânica com o PPC do curso, né? PPC este, né, o projeto pedagógico de curso que nós discutimos na aula passada. Então, os fundamentos, né, as diretrizes, o conceito político-pedagógico do PPC, ele deve orientar a elaboração do plano de ensino, né? Então, isso é muito importante. Daí que eu falei que o professor ele tem muita liberdade político-pedagógica, didática, inclusive a liberdade de cátedra, que é um direito do professor, porém, há algumas limitações, né, inclusive da relação daquele planejamento de ensino, né, com o curso no qual ele está inserido, né. A elaboração do plano de ensino exige atenção a diferentes aspectos, né? O primeiro deles, e sem dúvida alguma o mais fundamental, ou um dos mais fundamentais, é a característica do público, o público-alvo, quem são os seus alunos, né? Uma coisa é você fazer uma disciplina para o público de jovens adultos, outra coisa é bem diferente, é para o público do ensino superior, ou da pós-graduação, ou do ensino médio. Então, a característica do público deve ser um elemento norteador do próprio planejamento de ensino que vocês vão desenvolver, né? Como a gente está trabalhando também com a questão da educação profissional e tecnológica, deve haver, né, também um cuidado de alinhar o planejamento de ensino à singularidade do setor produtivo, né? Então, se você faz parte de um curso de ensino médio integrado à agropecuária, né, você está formando, além de cidadania, também está formando trabalhadores na área da agropecuária. Portanto, essa relação com o setor produtivo, com o mercado de trabalho, deve ser um elemento transversal às diferentes disciplinas e às diferentes, né, e aos diferentes planos de ensino, né? é, Deve atentar às bases científicas e tecnológicas do seu próprio conteúdo, né? Eu concordo que o professor ele deve ter um elemento, deve ser muito bem dotado de desenvolvimento de competências pedagógicas, mas ele deve, sobretudo, conhecer muito bem a ciência e o conteúdo daquilo que está ensinando, né? Existe toda uma relação também com a legislação educacional. Lembre-se que ao longo, pelo menos, das disciplinas que nós tivemos juntos, nós procuramos discutir, né, alguns elementos. Cada modalidade de ensino, cada nível de ensino tem uma diretriz educacional específica, ou seja, além da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, você também tem as diretrizes específicas. Então, existem as diretrizes para a educação de jovens e adultos, as diretrizes para o ensino médio integrado, as diretrizes para as licenciaturas. Então, você deve se atentar às determinações e às demandas dessa legislação, né? E as próprias demandas sociais, culturais e ambientais da comunidade, dos alunos que vocês irão trabalhar, com quem vocês irão desenvolver essas práticas didáticas de ensino, tá? Então, todos esses são elementos que são exteriores ao próprio plano de ensino, que vocês devem, né, acabar incorporando, ou pelo menos observar na elaboração deste documento, que é muito importante, né, para o desenvolvimento da aula. Tá? Aqui eu trago uma questão que está lá no documento de você, no material didático de vocês, que é fundamental, né, uma questão fundamental quando vocês estão desenvolvendo o plano de ensino. Como organizar e direcionar o trabalho pedagógico nas disciplinas de forma a traduzir o previsto nos PPCs, ou seja, como você é capaz de é, é, materializar na própria prática pedagógica aquilo que foi planejado a nível de PPC. Tá? No próprio exemplo que eu vou dar para vocês de construção do plano de ensino que eu elaborei, estou desenvolvendo com minha turma, eu vou mostrar para vocês como é possível você fazer esse alinhamento entre plano de ensino e PPC. Em seguida, uma outra questão importante é como expressar em suas práticas o seu compromisso ético-político com uma formação ampla dos estudantes em suas múltiplas capacidades de trabalhar, viver coletivamente e agir autonomamente sobre a realidade.
Então, aqui já é justamente essa relação, né, com aquilo que a gente está chamando aqui de formação humana integral, de uma educação capaz de alinhar teoria e prática, e também que permita aos estudantes serem compreendidos como sujeitos do seu próprio do conhecimento, né, sujeitos construtores de conhecimento. Bom, gente, há dois elementos fundamentais, são dois critérios, inclusive isso daqui é importante que vocês prestem atenção, porque são critérios que a gente vai estar cobrando na própria atividade que vocês vão estar desenvolvendo ao longo desta semana, né, que é a construção de um plano de ensino, né? Então, o primeiro desses critérios, esse elemento, é a relação entre teoria e prática, né? Um plano de ensino, ele deve ser um norteador das atividades que vão ser desenvolvidas em um determinado período, né, que vão trazer a teoria e serem instrumentalizadas, e serem agenciadas na prática, né? Aqui eu trago um infográfico, uma imagem que é interessante, que são os elementos da ação, da teoria, da reflexão e da prática social, né? Não adianta você fazer apenas um plano de ensino que prevê quais são os conteúdos e não preveja também, né, não estabeleça quais são os métodos de mobilização didático-pedagógico daquele conteúdo, né, e que permita não apenas a transmissão passiva, uma educação bancária, mas também a construção de uma reflexão ativa, né, daquele conteúdo e também, inclusive, da possibilidade de se materializar em determinadas práticas sociais, tá? Esse aqui é um elemento da relação teoria-prática. Dentro desse elemento da relação teoria-prática, também a gente deve trazer, né, a capacidade do ensino estar articulado a outras dimensões educacionais, né? Que é a relação entre ensino, pesquisa e extensão, tá? Como que a gente é possível de desenvolver uma prática educativa, né? Que traga o elemento da pesquisa como um princípio educativo e que seja capaz também de transmitir aquilo que é produzido na instituição de ensino com conhecimento à comunidade de maneira geral. E aqui eu trago um infográfico que traz um pouquinho, né, de um caminho que vocês podem ir da problematização, da teorização, até a consolidação, a catase do conhecimento. Passando um pouquinho adiante, aqui já iniciando a segunda etapa da aula, que é como elaborar um plano de ensino na EPT, né? Lembrando que um plano de ensino, ele tem algumas características comuns em diferentes modalidades e níveis de ensino. Mas no que diz respeito à educação profissional e tecnológica, tem algumas especificidades, né? Lembrando que na educação profissional e tecnológica, em comparação, por exemplo, aos cursos regulares de ensino médio, né, você, por exemplo, tem, em geral, um curso profissionalizante que é integrado a um curso, né, de formação geral. Só aí você já guarda alguma especificidade, né? Um outro elemento é porque, por mais que sua disciplina, o seu componente curricular, ela não faça parte da base tecnológica e profissionalizante, ela deve manter uma conexão com essa parte profissionalizante tecnológica, né? Se eu sou docente de história no curso de agropecuária, de alguma maneira eu devo planejar, elaborar um plano de ensino que seja capaz de contribuir não apenas com o conhecimento da história de maneira mais ampla, mas também com a própria formação profissional daquele estudante, certo? Então, um dos elementos fundamentais que a gente vai estar trazendo aqui é qual é o curso, né, quem é o público-alvo e qual é o curso que aquele componente curricular se insere e para o qual ele está sendo planejado, né? E aqui eu trouxe, né, alguns elementos do PPC, não são todos o que eu estou cobrando aqui, mais à frente eu vou mostrar o template, o modelo de plano de ensino que eu proponho para vocês, tá? Existem três elementos: os elementos de identificação, os elementos de conteúdo, os elementos de metodologia. Lembrando, pessoal, que em cada instituição, cada organização de ensino, o modelo do plano de ensino ele pode se alterar, pode se diferir,
muito embora alguns elementos eles se repetem, tá bom? Então, por exemplo, o elemento de identificação são exatamente aqueles elementos que vão identificar, de maneira geral, o que, que é, quem é que vai dar, qual é a disciplina, quem é que vai lecionar aquela disciplina. O nome do professor, o nome do componente curricular, o período, a turma, a carga horária, tá? Já os elementos de conteúdo são especificamente aqueles elementos de quais são os assuntos, né, quais são as temáticas, os conteúdos, as habilidades, capacidades que vão ser desenvolvidas dentro, né, daquele componente curricular. Então, aqui eu trago 3 elementos que são muito parecidos, mas são complementares: a ementa, os objetivos de aprendizagem e o conteúdo programático. Já já eu explico mais cada um deles. E, além disso, o coração da disciplina, e na minha opinião, o mais importante, são os elementos de metodologia, ou seja, no primeiro momento, nos elementos de identificação, você vai identificar o curso, a disciplina, a turma, quem é o professor, né? No segundo momento, você vai discriminar quais são os conteúdos, habilidades, competências, os objetivos de aprendizagem, mas nos elementos de metodologia é exatamente aquele elemento que você vai tentar planejar como esses conteúdos vão ser distribuídos e quais são as metodologias que vão ser utilizadas ao longo do período letivo, ok? Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês o template, o modelo que eu utilizei, certo? Para ficar um pouco mais didático, né, neste plano de cima. Eu até dividi em 3 partes: no elemento de identificação, nos elementos de conteúdo e nos elementos de metodologia. Nos elementos de identificação, né, é algo mais básico, à exceção dessa descrição do público-alvo. Aqui você vai colocar, e aí já já eu passo e demonstro a segunda parte, tá bom? Então, esse é o modelo que eu estou trazendo para vocês, e repito, este é um modelo que eu construí para as finalidades desta disciplina, mas esse modelo ele pode ser exigido de outros elementos, ou ser retirado alguns desses elementos, a depender da instituição que você faz parte, ok? Então, aqui, pessoal, eu vou até trocar aqui da tela para mostrar para vocês o template que eu estou utilizando com vocês. Esse documento aqui, que é o template do plano de ensino, ele está, aqui eu estou colocando ele em PDF, mas ele está em um modelo editável, e vocês vão desenvolver eles, né? Só lembre de apagar tudo isso que está em vermelho. Eu coloquei esses elementos em vermelho justamente para que vocês percebam. Eu explico cada um destes elementos, né? Então, aqui tem o nome do professor, que é o seu nome, o nome do componente curricular, em um PPC de curso de EPT. Então, esse componente ele deve fazer parte de um PPT. Já já eu explico alguns detalhes mais especificamente quando eu for falar da avaliação. A carga horária da disciplina, certo? O nome do curso, qual é o curso, né? A modalidade, enfim. A escola, né? E preferencialmente a cidade onde essa localidade está, a série ou período daquela turma, daquela disciplina, e a descrição do público-alvo. Aqui eu estou colocando isso até para que os tutores, na hora de lerem, eles consigam entender como que, para quem vocês estão produzindo esse plano de ensino. Aqui você deve, né, explicar quem é o público-alvo, qual é essa característica destes alunos, podem trazer elementos do próprio curso, elementos da faixa etária deles, podem trazer elementos de âmbitos culturais, sociais, econômicos, que fazem parte dos alunos. Na prática, você vai descrever, né, quem é esse público-alvo e quais são esses elementos que podem ser utilizados, inclusive, no plano de ensino. Este daqui não é um elemento que geralmente se pede quando você vai elaborar um plano de ensino para alguma instituição, mas eu estou pedindo aqui até para permitir que os tutores eles possam ter uma ideia para quem vocês estão, os tutores na hora de corrigirem, né, a atividade, possam ter uma ideia para quem vocês estão planejando, né, elaborando esse planejamento de ensino, ok? Lembrando que no próprio PPC do curso há vários elementos que definem, né, quem é esse público, né? Se vocês pegarem, por exemplo, eu vou explicar um pouco mais à frente, mas eu deixei disponibilizado nos materiais complementares
o PPC do curso de ensino médio integrado à informática, que eu sou coordenador atualmente, né? E lá no PPC existe a descrição, por exemplo, da região, né, na qual a instituição está inserida, também fala um pouquinho do público, o perfil do egresso. Então, ali já dá alguns elementos que vocês podem utilizar, né, para descrever esse público aqui, que eu acho fundamental. Partindo para os elementos de conteúdo, aqui a gente tem a ementa, né? A ementa vocês não devem inserir nada particular. A ementa é o conjunto de assuntos objetivamente definidos no PPC do curso. Aqueles assuntos são o mínimo de assuntos que vocês devem trabalhar ao longo do curso. Não são os únicos assuntos, mas são é o mínimo de assunto que vocês devem desenvolver ao longo do curso. Então, basicamente, você vai copiar e colar essa ementa do PPC que você vai estar utilizando para desenvolver essa atividade. O conteúdo programático, ele deve, na verdade, ter uma relação com a ementa, né? Só que ele deve ser organizado a partir de uma sequência didática. Então, são basicamente os assuntos que estão na ementa, você vai organizar numa sequência didática. Se o curso que você está dando aula é anual, e tem 4 bimestres, então você vai organizar os conteúdos em 4 bimestres. Se o curso que você vai do seu componente curricular é um curso semestral e tem 2 bimestres, então vocês podem utilizar em 2 unidades bimestrais, tá certo? É muito importante que vocês observem isso. Lembrando que o conteúdo programático ele deve ser o da ementa, mas ele pode ser um pouco mais específico, às vezes as ementas são mais abrangentes, né? E ele pode também ter elementos extras, né, adicionais, ou que complementam a ementa, tá? Fundamental aqui nos objetivos, nos elementos de conteúdo, são os objetivos de aprendizagem. Aqui o professor vai definir o que quer que os alunos aprendam. O que ao final do curso vocês imaginam que os alunos devem desenvolver? Quais as habilidades, as capacidades, os conhecimentos que os alunos devem desenvolver, né? Eu compreendo os objetivos da aprendizagem como o coração desses elementos deste elementos de conteúdo. Por último, a gente chega aqui nos elementos de metodologia, né? Aqui na metodologia você vai descrever quais são as metodologias de aprendizagem que você vai utilizar ao longo do curso. Você pode ser mais abrangente, pode elencar quais são as metodologias, existem as aulas expositivas, aulas dialogadas, atividades de pesquisa, atividades de leitura. Você vai enumerar quais são aquelas metodologias que você vai utilizar de forma geral ao longo do curso. Já os materiais e recursos pedagógicos são os instrumentos didático-pedagógicos que vocês vão utilizar, certo? E a avaliação é justamente quais são as técnicas de avaliação que vocês vão utilizar. Aqui, inclusive, eu não pedi para que vocês definam melhor quais são as atividades de avaliação, porque existe pelo menos 3, né? Avaliativa, diagnóstica, etc., porque esse tema da avaliação vai ser matéria da aula da semana que vem, tá? E não faria sentido eu exigir que vocês fossem um pouco mais específico aqui na avaliação, conceitualmente, porque a gente só vai desenvolver isso depois. Muito embora é importante que vocês digam qual o tipo de avaliação que vocês vão desenvolver ao longo do período letivo, tá? O mais importante aqui é justamente esse cronograma, que é o detalhamento metodológico das atividades pedagógicas, tá bom? Vocês aqui devem colocar a carga horária, aqui vocês vão detalhar aula por aula, certo? Então, imagine, se vocês tiverem 2 aulas, 4 aulas por semana, vocês podem colocar aqui 4 aulas, certo? E a data que vocês imaginam que é essa aula. Sobre a data, esse é um elemento que eu coloquei aqui para que vocês consigam construir, né, simular um planejamento de ensino mais próximo da realidade. Então, claro que vocês podem observar a data
pegar um calendário de algum semestre que já passou, algum semestre que virá, mas tentar seguir uma sequência lógica de dias, etc. Mas é óbvio que essa parte aqui da data não é uma exigência completa, não, até porque isso aqui é uma simulação, tá bom? O mais importante aqui é a carga horária, certo? Daquela aula, cada um desses elementos é uma carga horária, e aqui você vai descrever qual o conteúdo, as estratégias metodológicas e os recursos. Se na parte de cima vocês vão dizer quais são os conteúdos, a metodologia e os materiais e recursos pedagógicos de maneira geral, aqui você vai discriminar especificamente o que você espera em cada uma daquelas aulas, ok? O conjunto da carga horária, né, o total da carga horária deve ser a carga horária do curso, certo? Sei lá, se o curso é de 30 horas, como é que eu vou mostrar agora para vocês, né, e eu tenho 2 aulas por semana, então daria mais ou menos 15 aulas e seriam necessário preencher 15 espaços desses, tá? Por fim, pessoal, temos a bibliografia, né? Aqui eu só peço a bibliografia básica, poderia pedir também a complementar. Aqui o mais importante é que vocês utilizem a bibliografia que já está pensada no PPC ou aquelas bibliografias que vocês vão utilizar ao longo da aula, que vocês se sintam mais à vontade, que tenham uma relação, né, intelectual que faz e que alimenta a aula de vocês. Esse também não é um elemento que eu acho para essa finalidade deste curso, o mais fundamental, o que é, eu vou exigir um pouco mais na atividade, é exatamente essa parte aqui de discriminação das aulas, ok? Então, pessoal, vou voltar aqui para o slide para mostrar para vocês continuar a aula aqui. Então, assim, a partir de agora, eu vou explicar para vocês, vou entrar aqui no terceiro ponto da aula, que é um exemplo de um plano de ensino, tá? E eu também disponibilizei nos materiais complementares este exemplo, né? Eu elaborei a partir do modelo que eu propus para vocês, eu elaborei um plano de ensino. Na verdade, esse plano de ensino, ele já estava previamente elaborado, porque eu já venho desenvolvendo ele, estou em desenvolvimento dele, né? Estou aplicando ele, mas foi uma oportunidade que eu utilizei, inclusive, para sistematizar alguns elementos, tá? Mas antes de mostrar esse plano de ensino, eu queria mostrar para vocês porque esse plano de ensino não é da minha disciplina regular de história, 2 ou 3, que tem lá, né, no curso técnico nível médio integrado em informática, que é o PPC que eu disponibilizo para vocês e que vocês podem utilizar também como base para desenvolver o plano de ensino de vocês. Mas eu estou desenvolvendo um projeto integrador. E o projeto integrador ele tem algumas características, né? Por exemplo, ele não tem uma ementa fechada, né? Ele deve carregar alguns temas fundamentais da própria legislação educacional, né? Ele pode ser uma atividade interdisciplinar, ele deve integrar diferentes dimensões do processo educativo, como ciência, tecnologia e cultura, tá certo? Então, ele tem alguns elementos aqui, e foi esse PPC que eu desenvolvi, o projeto integrador que eu desenvolvi. Aqui eu trago para vocês, né, a discriminação da matriz, que fala do componente eletivo 2, que é o projeto integrador. Ele pode ser projeto integrador, música ou esporte. No PPC, explica como que funciona, né? Eu vou estar aqui apresentando o projeto integrador, mais especificamente, né, neste último semestre, tá certo? Neste último semestre, os alunos do curso de informática, eles devem assistir pelo menos 2 projetos integradores. No curso de informática que eu coordeno, a gente disponibilizou 4 disciplinas e os alunos puderam escolher entre essas 4. 2 disciplinas de esportes, né, que são a de atletismo, com um professor, a professora de esporte de redes, badminton, vôlei com outro, né, um marketing digital, e a minha, que é a que eu vou apresentar para vocês, de produção audiovisual, certo? E os alunos tinham que assistir 2 dessas disciplinas e eles puderam se matricular. A ideia aqui é que eles tivessem a possibilidade também de diversificação curricular, tá certo? Então, aqui é previsto justamente nessas 30 horas no último semestre, tá? Aqui eu mostro para vocês o meu plano de ensino, mas eu vou trazer para vocês também abrir, né, o que eu trabalhei aqui
esse plano de ensino, que é um modelo, que é um exemplo de um plano de ensino, até para que vocês possam se basear ao construir também de vocês, tá? Então, aqui, o nome do professor Robson Arruda de Araújo, eu, o título um projeto integrador, que esse daqui seria o projeto integrador 5, certo? Produção audiovisual, História e Memória é o nome dele, tá? 30 horas é a carga horária, faz parte do ensino médio integrado ao técnico em informática, né? O local é o IF Sertão PE, né? Eu acho que o local, aqui o nome da escola, da instituição, IF Sertão PE Campo Floresta, cuja sede é em Floresta, Pernambuco. E a turma ela é do terceiro ano ou sexto semestre, mais especificamente sexto semestre, porque neste PPC a organização é semestral. Aqui como eu conheço essa turma, essa é uma turma que eu sou professor dela, desde o primeiro semestre do curso deles, né? Então, eu fui professor deles em História 1, História 2, História 3, e agora eu sou professor deles nesse projeto integrador, então eu conheço bem estes alunos. Inclusive, a construção desse projeto integrador, ele corresponde a partir desse conhecimento. Primeiro, porque eu conheço qual o perfil dos alunos, ele se baseou nesse perfil, nos interesses dos alunos, e em segundo, porque a gente, em História 3, que nós desenvolvemos no semestre passado, nós tínhamos iniciado um projeto na produção audiovisual que era necessário concluir. Então, eu achei pertinente finalizar este projeto aqui através do projeto integrador. Então, aqui eu fiz a descrição do público-alvo. Os alunos do terceiro ano do curso de ensino médio integrado em informática têm entre 17 e 18 anos. Sou aluno muito atenado às tecnologias digitais, né, em especial a produção audiovisual. Os alunos veem a possibilidade de desenvolvimento de habilidades na produção audiovisual e suas tecnologias como uma possibilidade de se incorporarem ao seu repertório sociocultural. Alguns planejam, inclusive, desenvolver atividades profissionais na área. São alunos concluintes que gostariam de registrar seus últimos dias na instituição a partir da sua produção audiovisual. Então, aqui eu dei uma descrição, né, bem objetiva de quem são alunos e qual é a relação desses alunos com esta disciplina, ok? Aí passamos aqui para os elementos de conteúdo. Como eu disse para vocês, não há uma ementa definida, tá? Eu coloco basicamente, eu copiei aqui o que diz sobre os projetos integradores, tá? Aí, sobre o conteúdo programático, que eu defini, são a produção audiovisual, conceitos e teorias, o cinema, curta-metragem documental, produção de curta-metragem, história e memória de floresta, finalização do filme Cine Recreio, inscrição do filme Cine Recreio em Festival de Cinema de Triunfo, né? Isso é na unidade 1, e na unidade 2, a produção audiovisual de vídeos curtos para as redes sociais, produção de vídeos curtos sobre a história e memória da turma do terceiro ano, tá? Os objetivos de aprendizagem, né? E aqui eu tenho alguns objetivos, que vai desde a desenvolver a habilidade no âmbito das tecnologias da produção audiovisual, até, né, relacionar a prática de produção audiovisual documental à prática da produção do conhecimento histórico, que essa é uma atividade que a gente faz, né? O documentarista também é um tipo de historiador, ok? E aqui são os objetivos que eu quero, como eu expliquei para vocês, os objetivos são aquilo que eu quero que os alunos desenvolvam ao finalizar esta disciplina, tá? Sobre a metodologia, né? Aqui eu explico direitinho como a aula vai funcionar e eu vou ler para vocês, até para explicar direitinho como que funciona esse projeto integrador e qual a metodologia adotada. As aulas serão totalmente dialogadas e interativas, nas quais os alunos serão instigados a realizar as suas próprias decisões e terão participação ativa em cada uma das atividades. As aulas serão realizadas em forma de roda de diálogo e através de atividades práticas. Então, esta não é uma aula em que eu, como professor, ensino um determinado conteúdo. Ao contrário, o grande desafio aqui é dar desafios e objetivos para os alunos, para que eles possam, a partir da prática, desenvolver uma série de conhecimentos. E aí eu vou dividir em unidade. Na primeira unidade, nos concentraremos na finalização e exposição do documentário Cine Recreio. Este documentário é exatamente o documentário que aqui os alunos participaram de um projeto por mim desenvolvido na disciplina História 3 no semestre passado, onde eles tiveram
É uma formação no âmbito da produção audiovisual com dois produtores audiovisuais, e eles fizeram todo o processo de pesquisa documental, né, fizeram a produção do documentário, gravando as entrevistas, né, iniciaram o primeiro corte, né, a primeira edição do documentário, está faltando apenas finalizar, fazer o segundo e terceiro corte, que na verdade deve finalizar agora, né, dia 21, que é como a gente está fazendo, tá? Então, faremos a análise coletiva. Então, primeiro, a gente iniciou essa disciplina, a gente iniciou no começo de setembro, fazendo a análise da primeira versão, né? Então, foi uma análise coletiva, onde a gente colocou o filme que já estava, era um filme que tinha redundado em 35, 36 minutos, a gente percebeu que era necessário reduzir e para melhorar em alguns aspectos. E os próprios alunos que foram, a partir dessa roda de diálogo, fazendo os apontamentos de como melhorar. Depois a gente vai dividir os alunos, na prática, dividimos os alunos em grupos, alguns farão a finalização do documentário, e outra parte fará a organização de duas coisas. Do evento, a gente vai fazer um lançamento no próprio Cine Recreio, até para compartilhar com vocês, a Cidade de Floresta tem um cinema de rua que remonta aos anos 60, e só agora em junho esse cinema foi reaberto, depois de mais de 10 anos parado. Então, este é o contexto que a gente está pensando, e por isso que a gente fez esse documentário, e daí que vem a relação com a história e memória da cidade de Floresta, tá? Então a gente vai vai criar um evento, e os alunos vão organizar esse evento de lançamento, eu já estou organizando, e também a gente vai fazer a inscrição desse filme, né, para o Festival de Cinema de Triunfo. Então veja que são vários objetivos, né? Concluir o filme, organizar um evento, né, e fazer a inscrição para o Festival de Cinema em Triunfo. Já na segunda unidade, nós vamos fazer uma reflexão de como a produção audiovisual pode contribuir para a construção da história e memória da turma do terceiro ano de informática. Esta é uma turma, como eu disse para vocês, concluinte, né? Eu tinha trazido até uma ideia, né, de a gente fazer pequenos vídeos curtos contando a história do Campus Floresta. Mas os próprios alunos propuseram, falaram que seria melhor a gente falar sobre a história da turma do terceiro ano de informática. Esses vídeos curtos de 30, 50 minutos que podem ir para as redes sociais. É uma forma também, inclusive, de construir pertencimento e deles refletirem sobre a trajetória acadêmica deles ao longo do curso, né, ao longo dos 3 anos que eles estiveram lá, e foi uma proposta dos próprios alunos, e eu adequei a minha proposta, a proposta deles, daqui vai ser desenvolvida a partir da segunda unidade, né? Então, os alunos serão desafiados a produzir vídeos curtos que contem um pouco da história da turma e de seus integrantes. Esses vídeos serão postados nas redes sociais, então, só a forma como a disciplina vai se desenvolver, tá? Aqui tem os materiais, tá bom? A descrição da avaliação, ela é uma avaliação que vai ser processual, coletiva, poderia colocar aqui colaborativa e autoavaliativa, tá? A gente vai analisar tanto o processo, né, como que eles se desafiaram e foram vencendo os desafios por mim apontado para eles, e também o produto do trabalho deles, e eles farão essa própria avaliação do processo do produto. Aqui está sendo descrito a avaliação, tá? E por fim, pessoal, aqui eu faço a discriminação dia após dia, como eu já mostro para vocês, algumas dessas atividades elas já foram feitas, inclusive a gente deve estar agora na terça-feira, né? Porque essa coisa de preparar a aula é uma coisa muito viva, né? Então, terça-feira a gente vai apresentar o último corte do filme, certo? Vamos encerrar o filme, os meninos já estão fazendo isso, né? E a gente vai também fazer, né, a programação do lançamento, né? E fazer também a inscrição do festival, principalmente isso do festival, que é até Festival de Cinema da Cidade de Triunfo, é uma cidade que fica próxima, né, a floresta, que eles podem participar. Estou bem animados com isso, e participar de um festival de cinema. Tá? Aqui tem uma bibliografia básica, que é uma bibliografia que traz alguns elementos importantes, eu não vou me deter nisso aqui. Vou voltar aqui para a apresentação dos slides, tá? Então, pessoal, aqui eu trago aqui esse exemplo de atividade
eu já estou fazendo autopropaganda, porque de todas as atividades que eu desenvolvi nos nos últimos semestres, esta talvez é aquela que mais mexeu com a paixão particular minha, e isso é uma coisa interessante que a gente pode levar paixões da gente, né? Eu sou, além de professor de história, eu também sou uma pessoa que gosta muito de cinema e aproveitando essa questão do ressurgimento do cinema na Cidade de Floresta, e com a turma que tem esse perfil de produção audiovisual e que se interessa por este tema, a gente pôde construir, né, esse projeto que já se estende desde o final do semestre passado e deve ser concluído aqui esse ano. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês que é uma versão preliminar da capa do filme, que é a principal, né, capa do filme que vai estar na divulgação, uma imagem que eu trouxe para vocês de uma das gravações do documentário, né? E aqui também eu trouxe para vocês o cartaz do Festival de Cinema da Cidade de Triunfo, 16º, que a gente pretende fazer a inscrição e, se aprovada a inscrição, a gente poder participar, né, lá desse festival que vai ocorrer no final do ano, ok? Então, pessoal, aqui eu vou passar, indo já para a conclusão da aula, né? Eu estou mostrando aqui para vocês como que eu peço a atividade da semana. Aqui tem as orientações, tudo aqui que eu estou trazendo a partir de agora é aquilo que já está disponibilizado no ambiente virtual, tá? Então, a atividade da semana é para vocês desenvolverem um plano de ensino, tá? Eu sei que nem todo mundo é professor e nem todo mundo é professor da EPT, né? Então, a minha proposta, inclusive, ela traz aqui 3 opções, né? Se você atua na docência da EPT, em qualquer curso, de qualquer nível ou modalidade, então você pode elaborar um plano de ensino com os critérios que eu peço e vou explicar a seguir, tá? Com essas características que eu demonstrei a partir do meu exemplo. E esse daqui é mais simples, porque você utiliza o seu próprio componente curricular de um curso que você já leciona, ok? Agora, um segundo perfil se você é professor, mas não atua na EPT. Como a proposta aqui é um plano de ensino na EPT, então aqui você pode utilizar o seu componente curricular, mas utilizando um curso da EPT. Então, aqui preste bem atenção, eu disponibilizei o PPC do curso de informática do Campus Floresta. Neste PPC do curso de informática do Campus Floresta, existem várias disciplinas, inclusive o projeto integrador que eu acabei de explicar para vocês como que deve ser desenvolvido um projeto integrador. Então, vocês podem utilizar, na verdade, vocês devem utilizar um PPC de curso, mas vocês podem utilizar aquele que eu disponibilizei. Caso a sua disciplina não tenha nesse PPC, porque depende muito da área de formação de vocês, vocês podem procurar em algum PPC na internet, né? E podem utilizar esse PPC, não tem problema nenhum. Vocês lá no elemento de identificação, vocês vão dizer qual é a instituição e qual é o curso que vocês estão planejando aquela disciplina. E também há a possibilidade que você não atue na docência, mas você tem alguma formação. Então, você vai preparar um plano de aula, selecionar um PPC que pode ser esse PPC que eu disponibilizei no ambiente virtual, que é o que eu coordeno, que é o que eu estou desenvolvendo, que é o que eu mostrei para vocês o exemplo, e vocês fazem da disciplina de vocês. Caso não tenha essa disciplina, vocês podem também procurar outro PPC que não tem problema nenhum. Mas é necessário que seja, e eu tento explicar aqui para vocês, que seja um plano de ensino preparado para uma disciplina que seja incorporada a um projeto político de curso, um projeto pedagógico de curso, né? Para a gente alinhar o que nós aprendemos na primeira aula com a segunda aula, e lembrando que desde o começo, vou até voltar aqui, né? Um dos elementos importantes é justamente essa relação, né, do plano de ensino com o PPC do curso, né? E vocês estão elaborando uma aula para um determinado PPC, tá bom? Então, vou repetir aqui para deixar bem claro. Existem 3 possibilidades. Como eu sei que nem todo mundo aqui é professor e nem todo mundo é professor da EPT, cada possibilidade atende a um perfil específico. Se você já é docente de algum curso da EPT, do ensino médio integrado até a pós-graduação, não importa o curso, inclusive FIC, você pode construir
esse plano de ensino para o curso que você já desenvolve, sem nenhum problema. Se você é professor, mas não da EPT, você deve ir atrás de um PPC que tenha a sua disciplina. Então, você utiliza a disciplina. E se você tem uma formação, que todos vocês aqui têm uma formação inicial, mas não é professor ainda, da mesma forma, vocês devem utilizar algum PPC. Eu disponibilizei um aqui para vocês, que é o que está, né, nos materiais complementares, mas vocês podem utilizar outro, ok? Então, vou repassando aqui, tá bom? Por isso que eu estou colocando aqui, ó, nos materiais complementares, disponibilizo, né, o PPC do curso de informática, que é o mesmo, inclusive, que eu utilizei para preparar o meu exemplo de atividade, né? Caso não encontre o seu componente curricular nele, você pode pesquisar outro na internet, e é bem simples pesquisar na internet, só colocar PPC e vai pesquisando e elaborar um plano de ensino, né? Um plano de ensino dele. Ou você pode utilizar um projeto integrador do PPC disponibilizado, como eu fiz aqui. E aí, no projeto integrador, qualquer tipo de atividade, né, qualquer tipo de matéria pode ser desenvolvida, tá bom? Aqui eu explico os passo a passo, né? Lê o capítulo 3, selecione das 3 opções acima, né? Qual é o seu perfil, elabora um plano de ensino com base em um público-alvo e um curso da EPT específico, que é isso que eu estou dizendo, construa o seu plano de ensino no template disponibilizado no material complementar e, por fim, faça a inserção do plano de ensino na tarefa online do ambiente virtual de aprendizado. Aqui, pessoal, eu descrevo quais são as características e como que vocês vão ser avaliados, tá? Quem faz a avaliação de vocês são os tutores dos polos de vocês, mas eu defino quais são os critérios e como vão ser avaliados. Então, os elementos de identificação valem 20 pontos, os elementos de conteúdo 30 pontos e os elementos de metodologia 50 pontos. E os critérios exigidos são capacidade do plano de ensino de relacionar teoria e prática, capacidade do plano de ensino promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, capacidade da promoção de integração curricular de EPT, ensino técnico e ensino propedêutico, e coerência, esse é um ponto fundamental, entre os objetivos de aprendizagem, o método e a avaliação. Tá? Esses são os elementos que vocês devem, e são esses elementos que eu procurei demonstrar ao longo da minha própria do meu próprio exemplo, tá? Relacionar teoria, ou seja, estudo, debater o que é o cinema, a história do cinema, com o debate sobre, estou falando do meu exemplo, né? O debate sobre história e memória e como utilizar isso na prática, construir um filme com esses elementos, né? A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, foi um trabalho de pesquisa, porque eles tiveram que ir para a rua, fazer o levantamento de quem são os personagens que têm relação com a história do cinema, fazer as entrevistas, procurar documentos, certo? E a extensão, porque esse produto ele vai contribuir para a divulgação da própria memória e história da cidade e floresta para toda a região, inclusive através de um evento que a gente vai organizar, certo? Ela a capacidade de integração curricular, ela foi capaz porque eles são alunos do ensino médio, integrado ao técnico, ensino técnico de informática. Então, as tecnologias digitais fazem parte do próprio arcabouço do curso deles, né? E eu consegui relacionar a história com essas tecnologias, né? E se vocês observarem o meu próprio plano de ensino que eu desenvolvi, há uma completa relação entre o que eu proponho como objetivos, a metodologia utilizada e a avaliação. Então, são esses os critérios que eu gostaria que vocês atendessem, são esses os critérios que os avaliadores irão avaliar os trabalhos de vocês. Né, pessoal? Então, eu espero que eu tenha sido claro. Eu acho que de todo esse curso, esta é a atividade mais importante que vocês vão desenvolver, porque é aquela que diz respeito à sua própria aula, certo? Então, o plano de ensino, assim como os PPCs, não devem ser considerados apenas um documento burocrático que você utiliza para entregar, né, para alguém que está solicitando. Deve ser um documento vivo, né, um documento que permite que você articule a teoria, né, o planejamento, mas também que você viabilize uma prática, né, e que, enfim, a gente possa construir
na docência, na EPT, uma formação humana integral com todos os elementos que a gente vem discutindo desde o início do curso. Então, pessoal, eu agradeço a aula, tá? Então, agora eu vou desfazer a minha tela aqui, espero que vocês tenham gostado, e a partir de agora, eu vou pedir para os meus colegas tutores leiam, eu imagino, né, que vocês devem ter colocado algum elemento no chat, né, eu vou até retirar aqui, permitir que seja ativado o microfone, só um minutinho. Ativar o microfone, ativar o vídeo, todo mundo agora pode. Então é o seguinte, a gente agora, eu vou pedir para que meus colegas tutores que estão presentes na aula façam a leitura, se teve alguma questão, e aí os demais alunos que porventura estejam interessados, obrigado, Daniele, estejam interessados e também colaborar, podem levantar a mão que depois da leitura e da resposta do chat, eu passo a palavra para vocês. Daniele? Oi, gente, boa tarde. Ô, Robson, eu queria te pedir, porque algumas pessoas chegam depois que a aula começou, e não sei se todo mundo viu que está fixado no chat, que você especificasse novamente a pontuação dessas atividades e a importância de não deixar uma atividade. Eu queria reforçar, que você reforçasse muito isso. Era só isso mesmo. Tudo bem, Daniela, eu vou fazer isso, certo? Enquanto vocês aí dão uma olhada no chat se tem alguma pergunta, tá bom? Eu vou reforçar as informações. Leidiana? Olá, Robson. Boa tarde a todos e a todas. Oi. Não teve muita interação no chat, apenas uma dúvida de como seria distribuída a carga horária no plano. Já foi também respondido, mas se você quiser esclarecer um pouco mais, só teve essa pergunta. Ok, obrigado. Eu vou falar agora sobre o que a Daniele propôs e em instantes eu falo sobre isso. Tá, Leidiana? Obrigado pela sua contribuição. Gente, este curso, ele tem 3 aulas e 3 avaliações diferentes, ok? A primeira e a terceira aula são o que nós chamamos de avaliações online. Elas valem 60 pontos juntas, ou seja, cada atividade da primeira atividade e da terceira atividade valem 30 cada uma. Esta segunda atividade, que vocês devem iniciar agora, o do plano de ensino, ela vale 40 pontos, tá? Então, assim, lembrando que para você poder fazer, para você poder passar direto, sem precisar fazer a avaliação final, você tem que ter acima de 70 pontos, se eu não me engano. Então, você não conseguiria, seria muito difícil você conseguir passar sem fazer essa segunda atividade. A segunda atividade ela é central, ela é a que mais vale de forma relativa, tá? Agora, também é importante dizer que vocês devem fazer todas as atividades, né? Porque cada vez que vocês deixam de fazer alguma atividade, é mais difícil de vocês conseguirem alcançar a pontuação, seja a pontuação mínima para poder fazer a AVF, que é no mínimo 40, seja a pontuação básica para vocês poderem passar de curso de maneira geral. Então, tentem fazer, tá? Muitos alunos não conseguiram fazer a primeira atividade, então eu estendi o prazo da primeira atividade para segunda-feira, dia 20. Isso está discriminado no chat, né, na postagem fixada. A segunda atividade ela vai até domingo, né, dia 26. Então é muito importante que vocês consigam se manter no prazo. Eu sei que muitos de vocês utilizam o final de semana para realizar essas atividades, tá bom? Então, e a partir do dia 27, na segunda, a gente inicia a terceira atividade, que ela é uma atividade de fórum, de debate mais tranquila. A terceira atividade ela vai ser um complemento da primeira. Então, basicamente, o que você fez na primeira atividade, você vai organizar e colocar no chat. Estou até adiantando aqui para que vocês consigam perceber como tem uma coisa tem a ver com a outra. Então, façam as atividades no período e tentem manter, né, esta disciplina, tá bom? Então, as mensagens fixadas são isso que eu estou falando, tá, Érica? Então, se você não conseguiu, é exatamente isso, tá? Sobre o que a Leidiana colocou, né? A distribuição da carga horária, ela tem a ver com a distribuição da carga horária semanal.
como a gente está pensando num PPC, num plano de ensino hipotético, a partir de um plano de ensino real, você pode organizar por sequência de aulas, tá? Então, imagina ali que se é uma aula de 2 ou 4 aulas por semana, então você pode colocar 2 ou 4 aulas. Mas caso você imagine que um curso com 4 aulas na semana, você organiza uma aula com 4 aulas, e aí você faz a discriminação, né, a organização a partir dessas 4 aulas, tá bom? O importante é que o somatório da carga horária das aulas dê a carga horária total do curso, do componente curricular. Espero que tenha sido claro, Leidiana. Aqui, a Leidiana está postando novamente, tá bom? Gente, também peço para que vocês assinem a presença que está aí, tá? E aí gostaria de saber se tem alguém que gostaria de tirar alguma dúvida, colocar alguma questão. Semana passada teve uma questão bem importante que até alimentou uma visão. Tem alguém que gostaria de contribuir? Você quer? O Márcio Lopes, ele falou que está cheio de dúvidas e vai ver cada parte. Tá, se você quiser explorar alguma dúvida, você pode, pode escrever aí ou pode utilizar o microfone, Márcio. Eu até vou explicar uma coisa importante. Gente, toda aula e toda atividade ela é uma relação entre o material didático do curso, que vocês devem ler o capítulo, neste caso desta aula, é o terceiro capítulo, a aula síncrona e a atividade que vocês devem fazer. Então, às vezes, quando você vai ler pela primeira vez, ok, Márcio, obrigado, viu? Quando você vai ler pela primeira vez a atividade, pode ser que você tenha alguma confusão. E aí você vai poder ler no próprio material didático o conteúdo de maneira geral, assistir a esta aula, que em geral é para explicar o assunto e como realizar a atividade, e por fim, tentar ir realizando a atividade, que vão aparecer algumas dúvidas, mas aí vão ser dúvidas mais administráveis, tá bom? Então, pessoal, como não há ninguém que gostaria de utilizar o microfone, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu lembro que esta é a última aula síncrona que nós temos, tá? Na semana que vem eu vou disponibilizar uma videoaula, e como esta é o último componente curricular, a última unidade temática, então, portanto, essa é a última aula síncrona que nós temos juntos, tá? Desde já eu agradeço a presença de todos, tem sido um grande prazer poder contribuir na formação de vocês. Eu sei que as atividades que eu proponho não são tão simples, carregam um nível de complexidade maior, mas eu acredito que é esta complexidade que força vocês a desenvolverem mais habilidade, que a gente possa alcançar os objetivos do curso. Gente, muito grato, muito obrigado pela presença de todos vocês e uma ótima semana de estudos. Vou aqui finalizar a gravação e um bom final de semana para todos, ok?